Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, TV Brasil, emissoras afiliadas e pelo portal UOL. Nossa bancada de entrevistadores hoje é composta pelos seguintes convidados: Júlia do Ailib, repórter e blogueira do jornal O Estado de São Paulo; Alex Solnick, repórter da revista Brasileiros; André Barcinski, colunista do portal R7; Ivan Finotti, editor da revista São Paulo e da revista Serafina, da Folha de São Paulo; e Tiago Agostini, editor do site MSN e colaborador da revista Rolling Stone. Como sempre, contamos com a presença dos tuiteiros convidados e do nosso cartunista Paulo Caruso. Lobão, antes de mais nada, eu queria saber se neste momento, nestes dias, você dedica mais tempo a compor ou a escrever? Bom, boa noite para todo mundo. Boa noite. 97% do meu tempo eu dedico à música. Música. E você consegue trabalhar com método? Você planeja o teu dia, divide seu tempo? Sou muito metódico, eu acordo muito cedo. De manhã eu vejo notícias, leio alguma coisa, parte de algum livro que eu... Agora com Kindle, então, estou pegando as coisas completamente loucas. Então, acordo às 4 da manhã, até às 8h30, 9 horas, eu leio, fico lendo. Você dorme quantas horas? Eu durmo pouco, eu durmo 3 horas, 4 horas por dia. Que bom. Então, e depois eu faço uma ginastiquinha, assim, depois eu vou tocar bateria, vou tocar teclado, violão, viola, ou vou mexer em equipamento, ou vou compor. Bom, nesses 2% de tempo que te sobram, esses 2% são suficientes para você causar bastante barulho. Numa conversa recente, você me disse que um dos teus prazeres é provocar a fúria dos idiotas. Eu queria saber se você tem tido esse prazer, com que frequência e intensidade você tem tido esse prazer? Um prazer intenso, né? Better than sex. Quer dizer, de certa forma, eu acho que a gente toma uma atitude meio poliânica em relação à idiotice, porque, na verdade, em sã consciência, seria ótimo que o mundo fosse melhor e as pessoas fossem menos cretinas. Mas, como não tem muita chance, o melhor é você se divertir. Afinal de contas, são idiotas, né? Uma coletividade massiva de idiotas é passível de chacota e curtir com a cara das pessoas, né? André Barcinski. Mas, bom, você dedica muito mais tempo à música, como você falou, né? Mas você tem muito tempo para, assim, você escreve bastante no Twitter, você escreve coluna, você é um cara muito ativo, dando suas opiniões, na verdade. E você já tem um público que espera o que você vai escrever. Você tem, sei lá, 200 mil seguidores no Twitter, não é? Tanto no Facebook e tal. Você fica com um pouco de receio de estar pregando para os convertidos, falando para as pessoas que já concordam com você? Eu não sei quem, na verdade, concorda comigo, porque eu não tenho esse critério. Eu sou, assim, muito... Eu tenho um nível de seletividade, assim, que eu estou literalmente pouco me lixando porque as pessoas estão pensando sobre o que eu... Você não se importa mesmo? Eu não me importo nada, sabe? Quando eu fui fazer esse livro agora, eu tive um certo prurido, sinceramente, porque... basicamente, eu estava... O livro, você se refere ao Manifesto do Nada. O primeiro foi uma espécie de psicodrama. Eu vivi intensamente, foi um processo de cura, inclusive. Mas esse não, eu sabia que eu ia botar um livro que ia ser assim, chutar a casa de marimbondo, né? Mas, engraçado, nas minhas expectativas, eu estava pensando muito mais em virtude da semana de 22, da sacralização, do que o resto é tudo satélite. Mas o satélite acabou ficando muito mais odioso e do que a própria... O que eu achei... Eu estava muito embevecido com a tese da semana de 22, que eu já vinha nutrido. Suas críticas à MPB, ao Racionais, ao rap, isso teve mais repercussão do que o da semana de 22. Sim, uma maneira descabida, porque além de ter um tom jocoso, evidente,
tem um tom de amor. O livro é amoroso, por incrível que pareça. Os próprios Racionais eu dedico a eles, dizendo que tem músicas como El Dedicado, que tem nítidas influências dos Racionais ou dos pais dos Racionais. A minha história com Chuck D, que me ensinou a fazer palestras em universidades. Então tem um carinho. Assim, o problema é a reação que as pessoas tiveram antes mesmo do livro sair, né? Então, aí houve aquela barraqueada com o Mano Brown querendo me dar um tiro. E o resto do Twitter parecia uma coisa lamentável, parecia uma briga de rinha de galo, de moleque de rua. Dá porrada que eu seguro. Agora, de uma forma ou de outra, além dessa diversão que eu falo da fúria dos idiotas, eu acho que fica como se fosse uma espécie de radiografia de contraste, porque historicamente as coisas estão num cenário de operação, né? E aquilo ali, no calor das emoções, as pessoas não notam que estão sendo flagradas os seus mais baixos instintos, né? Antes Isso eu fico muito de feliz. passar a palavra para a Júlia do Ailib, eu registro que o Mano Brown foi convidado para comparecer ao programa e dizer de viva voz seria ótimo, né? o que pensa, mas não veio. Pois é, para chamar para porrada, fica lá, né? Agora, rap é a parada da palavra. Embora não pretendesse administrar uma briga, que era a chance. Botar aqui, cuspir no chão, né? Júlia. Então, Lobão, no seu livro fica bem claro o que você é contra. Você é contra o governo do PT, contra o presidente Dilma, contra a política de cotas, contra até o manifesto antropofágico. A Comissão da Verdade. Comissão da Verdade, etc. Eu gostaria de saber o que você é a favor. O que você acha que o Brasil avançou? Nada, assim, do governo. Até a oposição acha que houve avanços nos últimos anos, quer dizer, você acha que nada? Eu acho que são muito relativos os avanços, né? Você fala, o pessoal saiu da miséria, foi para a classe C, inventaram 40 milhões. Eu não sei se isso é exatamente um avanço. Eu acho que é uma coisa muito mais maquiada. E o que é pior, vamos supor que, teoricamente, o cara está ganhando uma Bolsa Família, etc. E tal. Mas o que é notório é que virou um assistencialismo que era para ser provisório, virou uma coisa permanente. E eu fico imaginando qual o candidato que pode vir de qualquer outro partido que vai votar com plataforma de governo. A intenção, senhoras e senhores, vamos acabar com o Bolsa Família. Não vai acabar nunca. Talvez seja o único estopim real que nós tenhamos de que haja uma convulsão social, isso é muito lamentável. E todos os perfis de convulsões e manifestações que nós tivemos nesse transcorrer desse ano que passou, foram todos de reivindicação do Estado nhonhô, né? Passe livre, eu quero o buzum de graça, eu quero tudo de graça, eu quero o Estado fornecendo. Então, esse perfil que o brasileiro adota na sua maioria é tacanha, é obtuso, é retrógrado e altamente nocivo. Portanto, agora eu vou te dizer o que eu sou a favor, não do governo, mas eu sou a favor da livre iniciativa, da propriedade privada, da liberdade de expressão, sabe, do livre mercado, da diminuição do Estado, sabe, de preferência de um jogo limpo, né, das pessoas serem menos corruptas, se fosse possível. Então, sim, há um perfil bastante proativo naquilo que eu estou dizendo. Alex Sonic. Lobão, você, com o teu livro e também agora com a tua coluna na Veja, você entrou no meio de uma briga ideológica que está havendo no Brasil, né? Que é a briga direita versus esquerda. É uma briga que existe em todos os países do mundo, né? Tem partidos de direita e partidos de esquerda que disputam a preferência, disputam eleições e etc. No tempo da ditadura, você já era grande e tal, né? Qual foi... Você era a favor da ditadura, você contestava a ditadura, porque ali sim, hoje o momento ideológico é muito confuso e complicado. Naquela época não, você tinha a ditadura de extrema direita, quem era contra então era de esquerda, evidentemente, né? Então havia artistas se posicionando contra, outros que não se posicionavam, né? O que você fez durante a ditadura? Você participava de passeatas, de protestos? Qual era a sua opinião? Você era a favor da ditadura, contra? Não. Eu sempre, inclusive, quem lê o livro, eu deixo bem claro, eu acho que qualquer ditadura é injustificável. Eu, inclusive, me sinto preso político, inclusive, que eu coloco na Comissão da Verdade, se eu fosse um ser zeraldesco, eu me pediria um cabide lá
Aí eu fui perseguido durante 4 anos, levei 132 processos. Você foi preso político? Eu me considero um preso Não, político. não, você foi preso político. Olha só, se eu fui preso por um galho de maconha e consegui 132 processos, e inclusive os laudos judiciais, assim, não, ele é um réu primário, mas é um mal social. Então, eles estão transcendendo as interpretações judiciais. Eu não estou transformando num preso ideológico. Mas aonde você ficou preso? Frequentei várias cadeias. Eu fiquei no ponto zero. Depois, mas era prisão política? Bom, eu tinha companheiros que foram torturados, né? Arrancaram unha, a causa de arrancação de unha. Eu vi o cara fraturar na canela do cara, queimaram o cara. Você não era a favor de tortura, nada disso, né? Você não era a favor de tortura, não, torturador, de ditadura? Sabe o que eu acho absurdo, Alex? É que eu tenho uma história tão definida, sabe? A minha postura tão definida, que achar que eu mudei. Eu não mudei. Eu simplesmente apoiei um governo com a ingenuidade de quem apoia um governo, e o governo não é que nem que ele piorou, não, ele se mostrou uma grandíssima porcaria. E eu, enquanto um cara que apoiou esse governo a chegar... Você apoiou o governo do PT. Apoiei o governo. Fui indexado pela Globo, porque eu cometi uma molecagem de... Mas foi em 89, 89, né? Mas em 2002... Quando ele não era governo do PT, era só a eleição que o Lula perdeu. Eu estava militando ali, né? Em 2002, participei do comício da Candelária. O Luiz Carlos Prestes virou a minha girafa, ele ficou lá... Vai, companheiro, que eu seguro o microfone, tocando lá, revanche para eles. E no 2002 eu fiz pior, porque eu fui fazer vários shows de graça, subi em palanque, e nunca passou pela minha cabeça cobrar show político, quando é uma indústria de show político. Eu achando o PT pobre, o PT do Partido Saber, depois eu vi que tinha uma briga de foice e martelo. Por dinheiro, a cachê de R$300 mil, de dupla sertaneja, artistas da MPB consagrados, todos disputando cachês assim exorbitantes. E, então, o que acontece? Eu me sinto não somente no direito de dizer, não, eu não quero isso, depois de ver... Porque, na verdade, o que acontece? Eu nunca fui um cara de esquerda, sempre achei cafonérrimo, aquela coisa, cachaça por linguiça, Luiz Gonzaga Júnior, acho deplorável. Tá entendendo? Agora... Para você, o Gonzaga Júnior quer dizer esquerda? Para mim eu via sempre isso lá no Jobi, os caras discutindo lá no Leblon, aquela coisa, eu achava aquilo de última, como hoje em dia está pior ainda. Então é o seguinte, agora é claro que eu não, achava milico, levava blitz toda hora. Eu levava blitz em tudo que é lugar, cara. Eu estava andando em Ipanema, eu levava tanta blitz, mas tanta blitz que eu comprei no sex shop, eu comprei uma algema. Eu sou muito limpinho, eu já vinha com minhas próprias algemas para ser preso, sabe? Mas era uma arbitrariedade, um absurdo, você está me entendendo? Então, agora, quando eu cheguei... Quer dizer, era um governo de direita. Alex, eu vou pedir para você só depois que deixe completar a roda, aí você volta com perguntas. Claro. Certo. Mas pode terminar. Então é isso, né? Basicamente, até chegar a esse ponto de que eu chegar, não participo disso, não quero saber disso, eu não vou botar o meu nome na história, saber que eu estou do lado de um partido que se mostra uma das piores coisas que aconteceu na história do Brasil. Ponto. Ivan Finotti. Bobão, no Brasil de hoje, dizer que alguém é de direita já é quase um xingamento. Mas desde que você lançou o manifesto do Nada na Terra do Nunca e virou colunista na revista Veja, isso parece, falar de direita, parece ter ficado sutil demais para te descrever. Sim. E você tem sido chamado de reacionário. Sim, até um capítulo em homenagem ao Nelson Rodrigues. Quão desconfortável você fica sendo chamado de reacionário de direita ou confortável? Gente, não dou a menor pelota, porque eu só dou pelotas, Ivan, realmente para qualquer coisa que tenha alguma razoabilidade, você está entendendo? Quando o comentário tange a cretinice, beira a demência, o problema é todo de quem está tecendo esse tipo de comentário. Então, assim, me chamar de reacionário, me chamar de extrema-direita, é de uma imbecilidade. O Capilé, que eu fiz uma música para o Capilé, convidei o Capilé para fazer um hangout, ele combinou comigo, tudo pelo Facebook, e depois deu um cano. Desapareceu, depois a desculpa foi assim, não vou falar com um cara que defende a ditadura. Quando que eu defendi a ditadura? Você declarou, ele que defende a ditadura de Cuba. Você declarou para a Folha de São Paulo que não acredita em vítima da ditadura. Não, peraí. Eu não falei isso. Eu não acredito em
indústria de vítimas de ditadura, como o que eu pedi na Comissão da Verdade. Então, eu quero uma boca aí, que eu quero... Mesmo porque essa grana que dão para as vítimas da ditadura é muito assimétrica. Tem gente que perdeu perna em bomba e tem gente que perdeu criança, filho, e que não tem a mesma... É assimétrica. Quem é de um lado da coisa, independente de ser vítima ou não, é mais beneficiado do que o outro. Isso é um fato. Tanto é que na Comissão da Verdade surgiu aquele clássico comentário cretino do mesmo nível de intensidade, quando eu falei, olha, a Comissão da Verdade, assim como toda a esquerda, adota invariavelmente um peso para duas medidas. Eu falei isso numa palestra que eu estava sobre o lançamento do meu primeiro livro. E falei, dando exemplo, falei assim, olha só, um peso para duas medidas. O peso seria assim, direitos humanos é um peso. Nós temos crimes contra os direitos humanos. Crimes contra os direitos humanos elas não têm perfil político. Ou você tortura, ou você arranca a unha, ou o sequestro é um crime hediondo, universalmente falando. A tortura é um crime hediondo. Então eu falei, se a Comissão da Verdade está propensa a anistiar quem sequestra aviãozinho, ela também terá, forçosamente, pelo seu peso, e para ter a mesma medida de anistiar quem arranca as suas unhazinhas. Ponto. Aí as pessoas começaram a falar que eu sou a favor. Pô, até o ombudsman da Folha reiterou que eu era a favor da tortura com este tipo de discurso. Chegaram, inclusive, a editar esse vídeo de uma maneira criminosa para que me imputar qualquer tipo de responsabilidade nesse sentido. Então, é uma briga muito canalha. Agora, eles não têm a menor chance de macular a minha trajetória, porque ela é muito mais forte e ela é muito mais intensa e ela é realmente honesta e essas pessoas não têm como me derrubar. Lobão, eu só queria registrar, antes de passar a bola para o Tiago Agostini, que nós temos a frase famosa do Milor, né? Eu pensei que fosse ideologia e era investimento, a respeito do pagamento de indenizações altíssimas Isso é muito a sério. supostos perseguidos políticos, porque eu conheço vários jornalistas que foram indenizados, que receberam indenizações milionárias e que não merecem nada. Pois é, isso Nada. é um Isso é tabu uma mexer nesse constatação. assunto, né? É uma constatação. Tiago. Lobão, na sua biografia você conta várias histórias meio escabrosas, incluindo até uma cena de masturbação na cruz e tal. Ah, não é tão escabroso assim. Apesar disso, ou até por isso, a sua biografia foi um sucesso de vendas. Por que artista brasileiro tem tanto medo de biografia? Tem medo de dizer que se masturba na cruz, provavelmente, né? Eu acho o seguinte, eu acho que é razoável, sim, você ter medo de biografia. Se, de repente, vem um cara que tenha péssimas intenções, te calunia, vai ser um problemão você provar o contrário. Então, não é também, vamos combinar que não é nenhuma outra coisa do outro mundo, você pode defender o direito democrático, segurando as suas convicções, mas é humano uma pessoa temer levar a sua vida privada. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Agora, do meu lado, eu acho que o que fez a biografia ter essa curiosidade toda é que ela é muito amorosa. Dentro de tudo, isso é o cunho, o fascínio que ela desperta nas pessoas, é que é um cara legal. Talvez eu tenha sido canalha o suficiente para transformar toda essas coisas sórdidas em algo a meu favor. Mas aí também as pessoas têm que tecer loas ao meu talento, da minha lábia, não é verdade? Lobão, você agora é colunista da Veja, colunista mensal, né? Você tem uma coluna mensal e na sua primeira coluna você falou do que você chama de rebelde chapa branca, que são, segundo a sua coluna, são rebeldes que são tutelados pelo Estado, que ganham dinheiro do Estado e tal. Me pergunta é a seguinte, você pretende continuar nessa linha política, de análise política nas suas colunas? Você se considera um analista? Não. E eu queria fazer aqui uma pergunta. Se um dia, por exemplo, você acordar e você ler que a Dilma fez uma coisa com a qual você concorde totalmente, Será ótimo. Então, você está preparado para analisar isso friamente? Você se considera um analista imparcial? Sim, Aproveita e explica resumidamente o que é o rebelde chapa branca. Sim, olha aqui, o rebelde chapa branca, ele é o elemento mais recorrente atualmente.
Hoje até o Black Bloc é chapa branca. Sabe? Você vê que é tão chapa branca, mas tão chapa branca, que depois de todas essas manifestações, a Dilma vai vencer no primeiro turno. Ou o Lula, que são, sabe? Você não vê nenhum tipo de chapa branca fazendo alguma reclamação para os médicos de Cuba, né? Aquele discurso assintoso da Dilma no Partido Comunista, com Lenin, Marx, aquele aparato todo, ou com o pessoal lá do Mensalão. Então, está vendo o quê? Aquela coisa de um peso para duas medidas o tempo todo, né? E esses caras, o cúmulo do peso para duas medidas é se revoltar, como o próprio os Racionais. Pô, o último disco deles você viu o vídeo deles, eles com arma, fazendo uma dramatização da invasão na Rádio Nacional, e essa mania masturbatória oligofrênica de querer alçar a níveis de idolatria, um tipo como o Che Guevara, como o Marighella, como o Lamarck, que são pessoas sórdidas, psicopatas. E aí o que você pensa? O que você vai querer deduzir de um grupo de rap que faz parte do governo, vai para o palanque do governo, ganha grana do governo, propor a luta armada no campo? Para quem? Eles vão derrubar quem? Qual é a metáfora desses caras? Eles estão querendo tirar essa marra toda para quem? Né? O Capilé, com aquele inventismo neotropicaloide dele, sabe? Com essa coisa maoísta digital, o que é ridículo, sabe? Nós estamos vivendo um momento lamentável. Agora, nós estamos no fim do bloco. Você precisa responder as perguntas. Do Chapa Branca. E da imparcialidade jornalística. Você é um analista agora, você escreve uma Mas revista... você pensa bem, justamente aconteceu a minha imparcialidade no sentido contrário. Eu estava abraçando o PT, eu estava lá, as pessoas não entendem exatamente isso. Que eu sou um cara sou muito crítico comigo, sou obsessivamente exigente comigo. E também eu não vou aliviar os outros, né? Mas também para aplaudir. Nessa tua coluna, Lobão, nessa primeira coluna da Veja, você escreveu o seguinte: Marighella pode ter arrancado a perna de uns, matado outros e lutado para implementar uma ditadura sanguinolenta no Brasil. Mas os rebeldes chapa branca chancelam a festa, impõem a farsa com mão de ferro e há de quem piar. Marighella pode ter arrancado a perna de uns. Isso você o usou movimento dele foi que botou aquela bomba. Sabe, não, ele estava dirigindo. Não, senhor, ele estava dirigindo um movimento que estourou uma bomba e arrancou a perna do cara. E não vai se dar. Todo mundo fala que esse pessoal de guerrilha, olha, um por todos, todo por um. Então ele arrancou a perna, literalmente, evidente que sim. Então quem foi? Foi a bomba? Ele não arrancou, não. Ele não arrancou nenhuma perna de ninguém. Ele escreveu um manual do terrorista para poder recolocar a perna do cara. Alex, deixa eu responder só, que a gente tem um minuto para responder, que a gente vai mudar de bloco e voltamos ao assunto. Vai. Eu acho que ele tem total responsabilidade. Quem estava fazendo luta armada e estava botando bomba, é claro que arrancou a perna. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Quer dizer que você diz literalmente que ele arrancou a perna, é isso? Não, peraí, você não está querer botar na minha boca que o cara foi lá e pegou um alicate ou pegou um objeto contundente e arrancou a perna do sujeito. O cara mandou, ordenou, botou uma bomba lá, a bomba explodiu, mataram crianças, justiçaram pessoas. Todos os envolvidos são responsáveis, evidentemente, não resta a menor dúvida. Qual foi a criança que mataram? Várias. Você vê, eu tive uma bibliografia vastíssima que eu tive que ler. Você tem que ver relatórios Você sabe o nome de alguma criança? Não vou poder chegar e te dar das crianças agora. Eu posso te dar os livros, depois as fontes para você. Presas. Alex, não. Teve gente morta. No aeroporto de Guararapes, por exemplo, teve um monte de gente morta que não tinha nada a ver com isso. Né? Uma senhora, uma criança, sim, no aeroporto de Guararapes. Em outros lugares também, atentados a bomba. Mas é óbvio que sim. Agora, sabe o que é? Por que vão tapar o sol com a peneira? Ninguém estava a fim de institucionalizar Cuba no Brasil. Era um cubão. E as pessoas iam lá, treinavam em Cuba, treinavam em Chile, treinavam... Essa coisa de dizer que eram libertários para poder tirar a ditadura, isso é uma tremenda chacota com a nossa inteligência. Não, então, nenhuma ditadura Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já com a entrevista com Lobão.
voltamos ao vivo com o músico e escritor Lobão. Júlia do Ailib vai abrir o segundo bloco. Lobão, você acabou de dizer que nunca defendeu a ditadura militar, mas no seu livro você chama o regime de Revolução de 64 e diz que foi importante para impedir que se estabelecesse um regime comunista com o Jango. Isso não é defesa? Olha, eu acho que a gente tem que ser, primeiro, intelectualmente honesto. Então, quando a gente fala sobre adotar um peso para uma medida, eu defenderei qualquer coisa que eu considerar injusta. Está entendendo? Agora, primeiro, o grande mito que se faz daquela época, já era um ser consciente, eu estava com 6, 7 anos, e estava um terror, todo mundo tinha medo de comunismo, o comunismo era a ordem do dia. E é óbvio que os militares pegaram armas e foram para o poder única e exclusivamente porque tinham um perigo iminente de um golpe comunista. Isso daí é uma coisa que é um fato. Não dá para se dizer qual era outro tipo de pretexto. Mas acho que foi melhor, então, que houvesse o golpe? Olha, eu não posso me antecipar a isso. Pelo que eu vejo das ditaduras comunistas, eu não gostaria de que a gente vivesse como Cuba. Eu acho que seria, se a gente tivesse a adotar um parâmetro de viver ou igual à Coreia do Norte, ou viver igual à antiga União Soviética, ou viver igual a Cuba ou a Venezuela, tudo indica que a gente se safou, né, de uma coisa pior, evidentemente, porque, afinal de contas, se a gente fala sobre torturas, morticínios, miséria, todos esses lugares são pródigos desse tipo de atentado a direitos humanos. A gente tem que pensar de uma maneira muito mais independente em relação a esse tipo do que a gente repudia na natureza humana, né? Então a gente fica se atendo a tabus que tornam a nossa percepção engessada. Eu, de maneira nenhuma, vou defender militar. Eu fui censurado na ditadura. Acho de última você ter uma ditadura, seja militar, seja de direita, seja de esquerda, você perder suas liberdades. Agora, por isso mesmo é que eu responsabilizo o verdadeiro culpado. Né? A gente teve essa porcaria toda por causa desse monte de idiota. E talvez teríamos uma coisa pior. Mas, Lobão, o governo do Jango não foi eleito democraticamente? Olha, o Jango, ele pegou a rebarba do... Sim, mas ele foi eleito vice-presidente. Mas então por que ele saiu? Por que ele fugiu? Por que ele deixou tudo aí? Ele fugiu. Você está dizendo Jânio ou Jango? Jango. Mas o Jango era vice, não era? Sim. Falando do Jango. Sim. Não, o Jango era o presidente em 64. O Jango era presidente em 64, golpe e tal, Sim, né? mas ele herdou o... Mas Jango. naquela época você tinha Ele eleição foi para eleito, vice-presidente. naquela época Tinha. ele O Jango, elegia inclusive... Era independente. Não, tudo bem. Era o Celino, inclusive. Um minutinho, só para esclarecer. O candidato a vice tinha uma validade independente. eleitoral, né? Exatamente, Era independente. Tudo bem. Agora você pensa uma coisa: quem é que começou o próprio Jânio já tinha dado a medalha para o Che Guevara. Né? Então tinha esse namoro, né, com o comunismo, o Jango de uma maneira muito mais presente, o comício da Central do Brasil, os sindicatos, aquela coisa com os sargentos. É óbvio que ele estava causando o estado de sítio que aconteceu, aquela insegurança, aquela tibieza do governo do Jango, é que justamente eles estavam colocando os Brizola, cara. Brizola. Mas não é uma visão subjetiva sua? Porque... Não, porque, na verdade, o Brizola tinha lá, o Luiz Carlos Prestes, nós tínhamos milícias vindas desde 1961, que nós temos atentados terroristas. Então, isso não são coisas subjetivas, são coisas objetivas, são fatos. Sim, mas o fato é que o Jango foi eleito democraticamente e foi tirado antidemocraticamente. Então... Mas o problema é que ele abandonou, ele saiu e fugiu, deixou o governo. Ele foi deixado antidemocraticamente, com toda certeza. Eu não estou defendendo isso. Veja bem, eu não estou defendendo isso. Agora, a gente não pode deixar de levar em consideração todos os fatores que determinaram aquela situação insustentável. Né? Agora, pergunto eu, vamos supor, tá bom, se não tivesse o golpe militar, você acha que aquilo ia acabar em boa coisa? Eu não tenho bola de cristal, mas pelo que eu vivi, pelo que estava acontecendo na época, aquilo estava uma bagunça desregrada, ele não tinha autoridade nenhuma, as Forças Armadas estavam todas beligerantes entre si, tinham várias facções, então estava uma bagunça.
O negócio de reforma agrária foi uma bagunça. Nós tínhamos o Partido Comunista estava todo ali cheio, estava todo mundo esperando aquilo cair. Uma bagunça democrática do que uma coisa antidemocrática como ficou? Porque, basicamente, você está adivinhando o que ia acontecer, basicamente. Não é que eu estou adivinhando o que aconteceu. Eu quero saber, eu faço uma outra conjectura. O que, então, levou a haver um golpe militar? Então, os caras deram lá, vamos tomar o poder. Bom, alguma coisa aconteceu para aqueles caras tomarem o poder. Não é? Sim, então, alguma coisa, não é possível que, por mais vilões... Mas isso não quer dizer que seja justificável. Mas eu não estou Evidentemente justificando. não sonhavam Sim. com a democracia pessoas Mas como o que Luís eu quero Carlos dizer Prestes, que é estavam no que essas governo. pessoas que estavam lutando lá e que hoje em dia estão no poder, evidentemente não estavam lutando por nenhuma democracia. Né? Eles são totalmente stalinistas, cubanos, são sócios do Fidel, cara. Hoje em dia você vê você pensa bem hoje o Brasil, que na verdade são composto o governo por várias pessoas que participaram daquele movimento, e tem todos aqueles cacoetes, você vê o que está acontecendo. Você vê os desvios de verba pública, mais de 6 bilhões de dólares aí que foram desviados para Cuba, Venezuela, para a África, e dinheiro público. Sim, ninguém defende Agora, isso. Lobão, eu queria... Então isso daí será o que é isso? Né? Antes de passar a palavra para o Ivan, eu queria fazer um comentário e trazer a conversa para o tempo presente. O que houve, na verdade, que eu também vivi aquela época, houve uma corrida para ver quem dava o golpe primeiro. Exato. Isso é evidente. Estava uma Isso é paranoia no ar, evidente né? e assumido por todos. Quem conseguia afastar o outro primeiro. Agora, hoje, neste momento, eu queria que você comentasse o que é que você acha, resumidamente, da Dilma Rousseff. Você tem feito comentários sobre ela. E sobre os candidatos possíveis da oposição à presidência, Aécio Neves e Eduardo Campos. O que você acha deles? Olha, Dilma, Eduardo Campos, Aécio Neves. eu acho a Dilma, assim, ela é de uma inépcia galopante, né? Dá para se notar que ela é completamente inapta para estar ali. Ela não sabe fazer nada, não sabe falar, não sabe... Ela tem dado bandeiras que, inclusive, nem tomar sorvete na testa ela vai conseguir, porque ela não vai conseguir mirar a própria testa. Então, ela é de uma estupidez galopante, ponto, né? E, agora, a gente só tem candidatos de esquerda, de cunho de esquerda. Hoje em dia, eu vou botar o PSDB como a nossa extrema-direita, né? O que é um absurdo. E coloca a um eleitorado mais exigente um limbo de escolha, né? A gente, pelo menos pelas pesquisas eleitorais, parece que ela vai ganhar de lavagem, o que é um vexame para a história do Brasil. Agora, em termos práticos, eu não sei o que vai ser, eu não tenho tanto traquejo de conhecimento político. Eu acho tudo muito lamentável. Eu não acho que os quadros que nós temos sejam fortes o suficiente para a gente ficar animado, sabe? A não ser, em última instância, se for para tirar o PT do governo, mas de repente pode acontecer coisa pior, sabe? A gente não pode ficar assim, tem que tomar cuidado, né? Porque tem agora aquele Randolfo Rodrigues, que está acusando o PT de ser extrema-direita. Então, a situação, o PSOL, esses partidecos da esquerda mais para o lado esquerdo mesmo, é assustador ver isso tudo, né? Então, a gente não sabe. Eu acho assim que nós estamos numa atmosfera absolutamente doutrinária, né? A gente só fala nisso, né? E há muito tempo da eleição ainda. E há muito tempo da eleição, e você tem as universidades completamente pilhadas pela esquerda. Só se fala agora o The Economist, eu acho que essa semana, o Ripe Rebellion, vocês viram a taxa de rebelião? O Brasil está em alto risco. Tem um outro estágio, tem o Very High Risk, que aí tem todos os amigos, tem a Argentina, tem a Venezuela, tem Bolívia, tem o Irã, mas o Brasil está lá em alto risco, junto com a China, e de rebelião. Então, a gente está numa situação, a gente tem essas manifestações completamente canhestras e absurdas, todo dia, a gente está sem direito de ir e vir. Isso é uma bagunça no campo. Agora, tá você acha que esses protestos que aconteceram foram protestos de esquerda? Você acha que o Black Bloc é de esquerda? Você tem alguma dúvida? Para mim, embora eu não seja um entrevistado,
É um grupo de direita, o Black Bloc. Porque gente que sai mascarada na rua, que não sim. mostra a sua cara... Eu também acho ridículo, né? Mas eles totalmente são todos, desonesto. Eles né? ficam lendo Kropotkin, Bakunin, eles dizem anarquistas. Acho que não. Não, eles são... por exemplo, o Black Bloc agora está dando guarita para a greve dos professores lá no Rio, tudo de esquerda, cara, infelizmente, a verdade é essa. Ivan Filati. Lobão, você que adora uma polêmica? Não, eu não adoro polêmica. Ah, adora. Não adoro, não. Eu sou um cara muito Você claro. se mete em todas. Eu sou educado. Minha mãe sempre falou, olha, sempre fale a verdade. Eu falo a verdade. As pessoas ficam absolutamente irascíveis com a minha verdade, mas o problema é das pessoas. Eu não quero provocar as pessoas com polêmica. Não, simplesmente eu estou sendo eu. Isso irrita. Mas muitas vezes você é bem estourado, acaba falando Eu não sou bastante. estourado. Eu queria que você tentasse aí lembrar uma bobagem que você tenha falado já, da qual se arrepende até hoje. O Lula. O episódio do Lula foi uma molecagem, pedir perdão ao Faustão, ao próprio Dr. Roberto Como é que foi Marinho. isso? Conta o episódio, Lobão. Que eu cheguei fui cometer um crime eleitoral em 89. Eu fui fazer uma apresentação. Era o dia da eleição. No dia da eleição, domingo, estava rolando a eleição ainda na parte do Brasil. Eu parecia aqueles tarados que abrem a coisinha. Aí eu estava cheio de bottom do PT, sabe? Eu comecei a cantar, olê, olá, Lula, não sei o quê, sabe? No programa do Faustão. O Faustão chegou, vai sair do ar. Meu pai era amigo do Dr. Roberto. O Dr. Roberto telefonou com muita fleuma, falou assim, João Luiz, filhos são filhos. Mas o seu filho não entra na minha emissora, nem do lado do Paul McCartney. Eu fiquei 11 anos indexado. Repete na um Globo. pouco mais alto. Eu vou repetir a Quem que fala disse, do Dr. Roberto. Você meu pai. deu com a voz do Dr. Roberto. Assim, uma coisa meio rodriguiana. Assim, João Luiz, meu pai chama João Luiz também. João Luiz, filhos são filhos. Mas o seu filho não entra na minha emissora nem do lado do Paul McCartney. E assim se sucedeu por 11 anos. Aí eu voltei para o Faustão e fui recorde de audiência quando estava lançando A Vida é Doce. Sabe? E realmente, quando eu fui fazer o livro, a biografia, eu penso que eu fui muito moleque, sabe? E o pior, eu estava dando trela a um partido que eu, assim, na verdade, eu achava que simplesmente, eu não era um petista fanático, eu simplesmente achava que o PT era uma hora histórica do PT assumir, tinha muito medo do Collor também, mas não entendia nada de política. Pô, eu voltei de Los Angeles refugiado, eu estava preso, eu estava fugido, fui para Los Angeles, passei uns 9 meses lá, aí quando eu voltei, estava na época da eleição, não sei o quê, e não sabia de ninguém que estava... Aí eu cheguei aqui, aí me deram um telefonema, falou assim, você vai... Aí eu soube que o tal do Roberto Freire, pô, para mim era aquele psiquiatra que tinha uma, sabe, haitiano, né? Sim, sem tesão na solução. Escrevia na imprensa. Aí o cara, eu falei assim, o Roberto Freire vai candidato, é meu candidato. Aí a menina achou jocosa a situação e falou, você quer encontrar o Roberto Freire? Eu falei, mas vai ser um prazer, até finalmente ter um cara que eu vou votar. Aí eu cheguei lá, era outro Roberto Freire. Aí virei cabo eleitoral do Roberto, fiquei muito amigo do Roberto Freire. Aí entrei no Partido Comunista e conheci o Salomão Marino, que não tinha uma mão. Candidato do Partido Comunista. Fiquei lá, pá, e eu dava de jatinho para tudo que é lado. Quer dizer, eu não sou uma sumidade política, pelo amor de Deus. Eu estava ali no Vai da Valsa. Ô, Lobão, Tiago, desculpe, Júlia. Tiago e Júlia. Lobão, falando de política, mais especificamente política cultural, você é muito contra a Lei Rouanet. Eu queria saber de você, o governo tem que incentivar a cultura, deve investir em cultura, e se deve, como fazer para democratizar isso, para que não seja sempre os mesmos que ganham e nomes famosos, enfim. Eu sempre acho o seguinte, uma coisa que também outra plataforma política que jamais você seria eleito, é acabar com a meia entrada. Senão você não pode fazer um orçamento, cara. Você vai fazer um teatro para 500 pessoas, aí a inteira custa 50 pila. Aí todo mundo paga 25, mesmo que tem 90, 100, todo mundo paga. Porque hoje em dia também a própria Uni fabrica casteira falsificada e todo mundo tem, 90% tem. Então teve uma lei agora que está reduzindo. Limitou, né? Limitou, 40%, percentual, 40%. Né? Mas isso não tem o menor cabimento. Eu acho o seguinte, tinha que, antes de qualquer coisa,
você deixar as plataformas, que é o teatro, o cinema, tudo, não, que meia entrada nada, cara, chega de meia entrada. Agora, o seguinte, eu sempre falei que essa coisa de lei, de incentivo, ela sempre é capciosa, porque tem dois problemas. Primeiro, ela tem um cunho ideológico. É evidente que você vira um militante compulsório quando você fica ganhando dinheiro do governo. E tem uma outra coisa perversa também, porque quanto mais... É uma coisa que você deduz o imposto de renda de quem está te pagando. Então, o cara, quanto mais o cachê for alto, mais o cara vai pegar, vai descontar. Então, pô, se vier a Maria Bethânia, pô, ela vai ganhar do pé rapado, com toda certeza. Né? Então, o que acontece? Isso é uma lei gravitacional que favorece justamente os grandes medalhões. Quanto mais dinheiro você arranca, mais ele desconta o imposto. Bom para quem quer descontar o imposto. Então, não favorece justamente quem de direito deveria, porque eram os artistas ou início de carreira, ou muito experimentais que têm como mercado uma âncora. Né? Então você pega uma lei, essa lei vira uma excrescência. Júlia. Você se coloca como um cara de direita. E não. Se eu não me engano, no livro você deixa claramente isso. Não, eu acredito que o conceito de direita e esquerda ele esteja completamente... Você viu, por exemplo, um governo como o do PT, que tem um capitalismo de Estado poderoso, muita grana envolvida, muita corrupção, e os quadros, né? Você tem o Maluf, você tem o Sarney, você tem o Calheiros, você tem o Collor. Então, como é que a gente pode definir, apesar de ter um cunho doutrinário, né, político de esquerda, econômico, capitalismo de Estado? Então, você tem tantas vertentes, né, fora a falcatrua. Agora, fora o fato de que, como o Ivan falou, você dizer que você é de direita, parece que você é a favor da ditadura, você é a favor da tortura, você é a favor de racismo. Então, né? Então isso não cabe dentro de mim, sabe? Eu sou a favor do capitalismo. Deixa eu só complementar. Eu sou a favor do capitalismo, eu sou a favor da livre empresa. Se isso é ser de direita, tá, então eu sou. Queria saber duas coisas. A primeira é o seguinte, você diz que a esquerda é rancorosa e invejosa. Sim. Para você ser esquerda, você tem que ser. Quem da direita hoje no Brasil representa uma direita propositiva, moderna e impoluta? Né? Essa é uma pergunta. Não tem partido, não tem Outra coisa, político que tenha a direita no Brasil, ela é contra, por exemplo, casamento gay, é contra o aborto, é contra a legalização das drogas. Qual a sua opinião sobre esses temas? Olha, esses temas ficaram excessivamente politizados. Né? Porque hoje em dia você tem, dentro do movimento gay, pessoas que já são contra o movimento engajado gay dentro da política, porque a política, na verdade, a gente tem um problema que, economicamente, o comunismo faliu como luta de classe. Você não tem uma política econômica comunista, porque já faliu, realmente essa faliu. Então, o que aconteceu? Que o comunismo ele transmigrou-se para lutas de ocasião. Né? Por exemplo, eles querem deter um monopólio pela luta contra gays e contra a discriminação de drogas. E eu recebo de militantes do partido, seu maconheiro, está cheio de cocaína, e vai fazer passeata para maconha. Me chamam de viado, bicha, você é parceiro do Cazuza, vocês tinham um caso. Isso são todos militantes, você está entendendo? Então, é muito desonesto a maneira que isso é colocado, está entendendo? Então, não é uma coisa maniqueísta, você é a favor dos gays, então você é esquerda. Não, isso não acontece. De fato, isso não acontece. Né? Então, tem vários tipos de proselitismo. Eu acho a educação sexual na escola de última. Aqueles panfletos da genitália, o cara enfiando. Pô, aquilo é de última, né? Ou indução a homossexualidade, ou essa coisa dessa última lei aí de proibir você dizer que tem pai e mãe, isso é o fim da picada. Né? Então tem coisas que são contra o bom senso e, por ter uma tarde de que ser de esquerda, você fica com medo de colocar, você é homofóbico, então tem vários tabus. Então a minha missão aqui é que eu não tenho a menor cerimônia de pontuar isso com bom senso. Como eu estou falando isso para você agora. Não adianta querer botar uma tarja em você, que tem coisas que estão absolutamente com tarjas de tabu e que simplesmente esclerosam o nosso bom senso. E talvez esse seja a minha maior agonia, que essa esclerose do bom senso causa o quê?
você vai adotar um peso para duas medidas. É uma assimetria de percepção. Ou seja, oligofrenia coletiva, né? A gente tem que enxergar as coisas do jeito que elas são. E, quiçá, dar um outro tipo de nome. Direita, esquerda, tabu, gaysismo, essas coisas todas, pela monomania repetitiva dessas palavras, elas perderam o significado há muito tempo. Alex. Eu acho que o Lobão acabou de expressar a confusão ideológica que realmente vigora no mundo todo, não só no Brasil. O que acontece, eu acho, quero saber se você concorda, existia antes a luta entre o capitalismo e o comunismo para ver quem destrói o outro. Não adianta, ninguém vai destruir o outro. Então, o que acontece hoje é um exemplo que é a China. A China é um regime comunista que está virando capitalista, quer dizer, o mundo hoje está procurando um entendimento entre o capitalismo e como que um não vai destruir o outro. Não, mas peraí. É como o caso... Não, é a minha opinião, eu quero saber se você concorda. Não, eu acho que existe um capitalismo de Estado e eu acho que, pelo que eu li, na verdade, por incrível que pareça, quem mais subvenciona o comunismo são os grandes magnatas no mundo todo. Porque, na verdade, assim como você... É justamente isso. Não, mas não é, mas peraí. Não, mas o capitalismo é uma coisa que eu considero saudável se tivesse livre concorrência. Esses grandes magnatas do capitalismo querem eliminar a concorrência. Como você tem essa Odebrecht, você tem essas firmas aqui no Brasil, a do Batista, todas elas são monopólios, porque botam o Lula no jatinho, ele fica aí fazendo palestra, tá entendendo? Daí ele consegue fazer aeroporto em Cuba, fazer estrada não sei de onde, vão lá para o Sudão para coisa de petróleo, tá entendendo? Então isso... É ótimo. Põe o Lula no jatinho. Mas é meio que isso. Então, se você tem 4 ou 5 grandes megas companhias de mega capitalistas que ficam simplesmente adotando o comunismo para acabar com a competição. Então, não é um capitalismo na acepção máxima do capitalismo liberal. É um capitalismo de Estado cruel, sabe? E que elimina totalmente a competitividade entre as pessoas e bota uma casta da ralé e esses caras aqui ganham. Isso, para você, é o que está acontecendo no Brasil. Não, isso está acontecendo no Brasil, na China, no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos, né? A gente está com uma onda socialista. Eu acho que depois de 2008 houve deu uma certa revertério nas pessoas. O Slavoj Žižek, hoje em dia musa, um stalinista psicopata. As pessoas acham ele até engraçado, André, mas é um perigo. Temos tempo ainda para uma pergunta. Legal. Lobão, voltando à música, no seu último livro, você faz críticas ao Gonzaguinha, ao Chico Buarque, chama inclusive acho que o Gonzaguinha de chato, fala que não gosta do cara. É uma coisa gratuita. Não, eu queria saber o seguinte, o teu problema com o Chico, Gonzaguinha, é estético ou ideológico? Você não gosta da música? Eu tenho, assim, desde criança, eu não entendia nem o que era mão direita e mão esquerda. Eu não podia imaginar que um cara no vigor da sua idade pudesse cantar "Estava à toa", né? Com 19. Eu falei assim, que isso, cara? Esse cara precisa de uma injeção de testosterona, sei lá. Que isso, sabe? É inconcebível, sabe? E isso no caso do Chico. Apesar de eu ter uma simpatia pessoal pelo Chico, eu acho ele, sei lá... Mas você achava a música dele não te tocava assim, de maneira nenhuma? Eu tenho urticária quando eu vejo. Assim, a única música que eu realmente adoro do Chico é Sabiá. Eu acho linda a música com Tom. Eu me lembro o Quarteto Fora de Si, eu adoro o Quarteto de Si, que eles ensaiavam na minha rua. Tem um movimento Garambira, então eu via todo mundo lá. E o Sabiá é uma música que realmente é uma música que me tocou muito. Deve ter uma ou outra dessa natureza do Chico, mas basicamente eu acho assim uma coisa monótona. MPB em geral, você achava isso? É broxa, é barroca, sabe? Adjetiva, assim. Ou quando você cai para o neotropicalismo que vai para aquela coisa do Oswald, aquelas rebimbocas da parafuseta cósmica, aquelas palavras, ou aquela coisa da mídia lingística do Capilé, que eu acho horroroso também, não tem significado nenhum. Música brasileira na época? O que você ouvia que você gostava de música brasileira? Mutantes e Jovem Guarda Roberto, Erasmo, Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane. E do que você gosta agora, para encerrar o bloco? De música brasileira? Pô... Tá difícil. Não, eu nem me considero, né? Você elogia o funk, né? Hein? No seu livro você elogia o funk.
O funk, eu fui um pouco sardônico. Eu falei de uma maneira meio escrota, né? Eu falei assim, é indigente, as letras são horríveis, é sordidamente sexual, mas pelo menos tem alguma coisa de verdadeiro. Eu não posso chegar, sinceramente, e dizer, olha, eu consumo funk. Não, eu acho que, inclusive, eu tenho um erro de avaliação que está caduco dentro do livro, que eu livro a cara do funk dentro do setor da Barbie da Laje, né? Na verdade, não. Hoje em dia, o esquenta, você vai ver o esquenta, você vai ver que a intelectualidade de esquerda já dominou o funk. Vamos para mais um breve intervalo e já voltamos com o músico e compositor Lobão. Voltamos ao vivo com o músico e escritor Lobão. Lobão, tem uma pergunta do twitteiro Demetrius Music, que diz que se não te incomoda você ver que o músico Lobão é mais comentado, é mais notícia aí, porque fala de política e pelas polêmicas que provoca. E eu acrescento a minha pergunta, por que você não grava há tanto tempo um novo disco? Bom, em primeiro lugar, há vários assim, meandros em relação à minha personalidade exuberante ser assim tão exuberante. Mas a gente tem uma educação musical péssima, sabe? As pessoas têm um gosto musical péssimo, eu sou muito seletivo, não tenho a menor paciência. Sabe, eu adoro Lulu, mas eu tenho uma brincadeira horrível, diga-se de passar. Só que é moleza, ela começa... Toca Raul, eu detesto esse tipo, boto a luz, ó, isso aqui é inadmissível, você tá entendendo? Então, assim, não vou nem dizer isso, não, porque eu gosto do Lulu, não vou sacanear o Lulu. Eu gosto do Lulu, falando sério, eu tenho amor pelo Lulu. A gente briga, não sei o quê, mas eu não quero exemplificar nesse momento, não. Eu quero somente dizer o seguinte... Então me diz, eu sou uma pessoa... Não me incomoda porque eu tenho um público enorme. Eu inventei um movimento no final dos anos 90, chamado Universo Paralelo, que eu me tornei um ícone da música independente. Eu meio que inventei a cena independente do Brasil. Por isso que eu tenho tanto ódio daquele panaca do Capilé, que acabou com aquilo tudo, né? Idealizou tudo e fica pegando dinheiro de edital e não paga os músicos. Então, eu reinventei. Quando me reinventei no final dos anos 90, lançando A Vida é Doce, com a numeração de CD, com o CD em banca de jornal, a gente editou uns 50 artistas novos. Eu rejuvenesci muito, porque aí quando eu falava, ficava sacaneando que os caras faziam um disco da MTV ao vivo, caça-níquel, eu fui ali, eu reinventei meu repertório, eu virei um compositor, assim, que eu considero alguma coisa a partir dali, de 95 para depois. O resto eu era um diletante. Então, se a grande maioria não está atenta a isso, eu não estou nem aí, eu tenho um belo público. E por que você não grava há tanto tempo? Você mesmo está incomodado? Olha, eu inventei uma coisa que era lançar meu disco em banca. Aí, me encalacrei, porque aí a rapaziada da cena independente pediu para fazer uma revista, eu fiz uma revista. Aí, tinha que lançar um disco, eu fiquei muito... Eu não sabia o que era legal fazer. Como é que eu vou lançar um disco numa revista que eu estou lançando? Que foi um dispositivo que eu inventei para mim, para meu uso pessoal, eu ainda tive que lançar. Eu lancei aquilo, mas logo em seguida, vários estados decretaram uma lei que você não podia mais vir com revista encartada. Então, aquilo meio que inviabilizou a onda do CD. E, nesse meio tempo, eu recebi um convite da MTV para fazer um acústico. E aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um puto acústico. E vou fazer uma coisa que nunca se foi feita, porque as pessoas acharam que eu estava sendo contraditório, porque eu sempre pichei que aquilo sempre foi um caça-níquel, sempre foi muito ruim, as pessoas só gravavam música de sucesso. Então eu fiz uma média e gravei com 80% de músicas do meu repertório novo. Porque eu fui o cara que mais produzia naquela época, foi o cara que mais produzia discos inéditos, pedia discos inéditos toda hora. Como eu tinha brigado com todas as rádios com o negócio do Jabá, não tocava mais em rádio. Estava indexado na Globo. Então eu não tinha uma poderosa penetração
no mainstream, entendeu? Então, eu achei que e diga-se de passagem, com tanto alarido que fizeram no acústico, MTV, que por sinal ganhou um Grammy, foi um fracasso, foi o maior fracasso de bilheteria que teve no coisa. Então, foi indo uma história, foi em 2007. Aí, depois eu vim para São Paulo, formei uma outra banda, aí compus 2 músicas para o disco, para os 50 anos a mil, que eu fiz dentro de casa, gravei todos os instrumentos. Aí estava testando o meu estúdio caseiro, e o prólogo do prólogo é uma homenagem ao Cazuza, ao Ezequiel e ao Júlio Barroso. E o final é uma homenagem a São Paulo, que o livro termina com a minha chegada em São Paulo. Então fui produzindo, agora produzi essa música para o Capilé, mas eu estou num roldão de muitos shows e tudo mais, e eu não tenho tido tempo. Eu penso assim, eu tenho que gravar dentro do meu estúdio. Agora eu me mudei de casa, agora eu tenho que viajar, comprar uns breguetes lá fora, porque eu estou sem como gravar legal. E eu dependo de eu gravar, porque eu gravo todos os instrumentos, eu sou engenheiro de som, eu sou contínuo do cafezinho, faço tudo. Então, fica muito mais difícil, porque a produção toda é feita por mim. Então, dá muito mais trabalho. Talvez seja por isso. André. Lobão, você pegou a época de ouro das gravadoras, aí, final dos 70 até o final dos 80, aí, quando a gravadora estava vendendo muito no Brasil, e agora está na cena, como você disse, independente e tal. O que você acha melhor, assim, para quem está começando? Era aquela época onde você tinha rádio? Claro. Eu sempre falei nas minhas palestras, todo mundo, pô, vamos fazer essa coisa aí independente. Eu posso lançar em revista, porque meu nome é uma grife. Assim, você tem que assinar um contrato, faz um hit, vai tocar no rádio, vai para o programa do Bolinha. Não eram tão ruins assim quanto se dizia? Não, as gravadoras eram muito ruins, tinham graves defeitos, mas eu sempre achei assim, a gravadora... quando eu era criança, eu era fã de selo da Atco, Atlantic, Apple, sabe? Eu sempre tive uma fase... RCA. Agora, durante a época que a gente... final, foi se sucateando de maneira tal, porque antigamente tinha uma coisa, você contratava um cast, tinha uns caras que gostavam de música, então sempre foi assim, tem um arrimo, então tinha os caras mais populares, e tinha para você ter um capital para poder investir numa música que não vendia tanto, então essa sempre foi a regra do jogo. Quando a coisa foi se degringolando, principalmente com o CD, porque o CD teve uma coisa muito engraçada, porque ele é prateado, ele parece ser high-tech, mas ele é quase 10 vezes mais barato que o vinil. Então eles aumentaram o custo do CD em virtude da aparência, e aquilo ali deu um lucro tamanho, que aí eles estourou a boiada, e aí você foi perdendo completamente essa coisa de, o artista vai ser, vamos financiar o artista. Isso acabou. Inclusive, quando eu fui querer fazer agora uma reedição dos meus trabalhos, outtakes, né? Eu vinha saber, por exemplo, que a Elza Soares foi fazer... No dia que morreu o Garrenchinha, ela foi lá no meu estúdio, gravou um vocalize de revanche, não sei o quê. Sabe o que eles fizeram? Eles gravaram em cima um grupo de pagode. Então, sabe, acabou a situação, né? Tiago. Lobão, você coleciona polêmicas, não foge delas, e já teve, até no episódio do Mano Brown, de ter ameaça pelo Twitter e tal. Chegou alguma vez a ter essas ameaças saírem dessa verbalidade e tentar ir às vias de fato? Eu não permito molecagem, eu sou um cara sério, sabe? Eu sou um cara educado, dentro dos meus limites de discussão, dentro do meu tom, eu sempre sou um cara muito educado e sou muito fiel, assim, até o meu próprio adversário, eu respeito o meu adversário. Então, eu crio um campo de ação e de força que é inviável um cara querer me dar um tiro na boca e eu partir para a porrada com o cara. O problema vai ser só dele. Alex. Lobão, a gente sabe que você não está mais nessa, você abandonou maconha, etc, etc. Já sabemos disso. Mas tem um assunto relevante, que é o caso do Uruguai, onde o presidente está querendo regulamentar a venda de maconha. O que você acha disso? Eu acho temerário, né? Porque se nós temos uma facção como a Farc, que lida com sequestro e narcotráfico, e ela detém todo o poder de armar as pessoas em toda a América Latina. A gente tem uma estatística de que o Brasil agora é o país que mais se consome droga, principalmente crack, no mundo, e nós sabemos que os níveis de violência do Brasil atingiram
extrapolações de guerra civil. Nós temos, esse ano, 54 mil assassinatos, mais 60 mil mortes violentas em trânsito. Então, a gente não pode chegar e achar que é uma situação que seja um pouco complexa, né? A gente tem que ver que... E você é contra essa medida? Eu estou querendo dizer o seguinte, pelo andar da carruagem, isso vai favorecer as Farc, né? Então, a gente tem que... Mas as Farc no Uruguai? Não, as Farc, elas contrabandeiam. E Farc lida com cocaína, Não, não lida com com maconha. cocaína, Maconha com é droga. pesado e barato. Não, o que eu quero dizer é que se você abre você vê que o próprio Uruguai está em atrito com várias entidades internacionais, porque internacionalmente isso foi colocado como uma coisa que é um outro tabu, né? O que eu acho que politicamente as Farc elas agem toda, não só as Farc, tem várias organizações terroristas que são aliadas ali e que lidam com isso. Então a gente tem que pensar. Eram os Tupamaros, né? Mas parece que hoje não existe mais. Não, mas tem uma que eu esqueci o nome, uma chilena que tem ali também. Enfim, bastava as Farc estarem ali para você perceber. Tu vai virar partido político, as Farc? Então isso tudo é um perigo, né? Então, é uma coisa que torna a coisa muito complexa. Vai para fugir das Vamos Farc, completar a roda só. Júlia. Queria saber como é que você vê a ação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em prol da descriminalização do uso da maconha especificamente. Eu pessoalmente, sinceramente, eu já fui militante em defesa da descriminalização. Hoje em dia eu tenho muitas dúvidas. Eu não posso chegar para você, eu sou completamente contra, mas hoje em dia eu não sei se é uma boa, porque nós temos um cenário muito complexo de forças e interesses que a gente não sabe quais serão as consequências da liberação da maconha ou de qualquer outro tipo de droga. Você, Lobão, você conta no teu livro, numa biografia, que depois do episódio da prisão, nos anos 80, você ficou amigo do pessoal do Comando Vermelho e costumava tirar cocaína com 97% de pureza. Minha pergunta é, qual é a sensação da cocaína 97% de pureza? Você fica tão bicudo quanto o Pato Donald, cara. Essa é a sensação. Você fica louco, pontapé de papai do céu, rapaz. Sabe? Agora, o que eu acho mais interessante tudo é que eu fui chamado. Talvez a minha simpatia radiante da prisão, eu troquei, porque eles cheiravam cocaína na prisão e eu achava aquilo muito inadequado, para 51 graus à sombra, né? Ratazanas ao luar. Eu falei, gente, isso não é de bom tom. De onde vinha? Isso não é de bom tom. De onde vinha? Hã? De onde vinha? Cocaína? Na minha cela tinham 3 grandes traficantes. Tinha o Zaca do Santa Marta, tinha o Gilmar Negão de Manguinhos e tinha mais Moreira, não sei. Então era farta distribuição. E talvez por isso, quando eu vi o Zaca ser torturado, porque toda quarta-feira tinha sessão, que eles botavam um cara washboard, sabe? Botava afogando o cara de cabeça para baixo, num barril quente e barril de água fria. Então você ouvia os gritos do cara lá na prisão, entendeu? Aí eu conto esse episódio no livro, que aparece o Zaca, que é um cara fortão, cheio de tatuagem, branco, e com uma fratura exposta na canela, sem unha nenhuma, todo queimado de cigarro, veio carregado pelos carcereiros. E aí eles jogaram o Zaca na nossa cela, e ele pagou 10 flexões. E eu não entreguei a minha macaca. Eu não entreguei a minha macaca. Aí caiu duro. E a gente tinha esse espetáculo toda quarta-feira, quarta ou quinta-feira. Então, eu vi isso durante 3 meses, sabe? E talvez, eu tenho habilidades gerenciais bastante notórias, então eu falei assim, eu vou descolar Rivotril com essas pessoas. Eu vou pegar e pedir para um psiquiatra amigo meu uma receita gigantesca, comprou uma caixa de Rivotril, ficava jogando Rivotril durante a hora do recreio, que era a hora, assim, meio-dia, a gente tinha que ficar lá tomando sol. Aí eu jogava a caixa, aí todo mundo passou a dormir. E, olha, vou dizer uma coisa, que a prisioneira é um ser carente. As pessoas te amam, você fica, você pia o cocô do cavalo do bandido jogado. Então, qualquer gesto de atenção, você é retribuído. Então, o que aconteceu? Ainda teve uma cena mais que episódica, que foi, eu consegui um mini habeas corpus para gravar a voz do Vida Bandida. Aí, eu peguei um táxi,
taxista. Eu pedi um taxista ficar me esperando, inclusive. Eu fui lá, falei, bota a fita na coisa, botei coisa. Aí, galera da 11. Aí gravei, peguei um paraibinha daqueles... Não sei se é politicamente correto falar, mas é paraibinha. Um cassetezinho. Aí peguei a cópia de monitor, pum, botei no táxi, voltei novamente para o ponto zero. Aí tinha uma mesa de autópsia, eu botei o cassete na mesa de autópsia e falei, atenção, senhoras e senhores. Pá, liguei, tá, isso aí foi a primeira audição do Vida Bandida. Todas essas medidas foram muito afetuosas, né? Então foi o que aconteceu. Quando eu saí da cadeia, choviam telefonemas de vários chefes de boca de fumo de todo o Rio de Janeiro. Contrariando, inclusive, que o nosso Mano Brown, eu era o rei da favela, eu era o rei das favelas. Entendeu? Eu ia para todos os lugares. Aí engordei, botava um monte de... ganhava ouro, ganhei uma carteira do Detran quente. 20 anos depois, eu perdi a carteira, falei, me resignei, falei, vou lá no Detran e vou fazer finalmente um psicotécnico, aquelas coisas. Eu falei, não, que isso, está aqui, registrado. Eu recebi a carteira de volta, cara. Então, podia pilotar até Fórmula 1 com a carteira. Então, e o que aconteceu foi isso, eu era chamado para ir para esses lugares e, fui. Aí, é claro que eu, como um cara, garotão, classe média, filhinho de papai, fiquei embevecido com a aventura toda, né? Bem, teremos agora mais um breve intervalo e voltaremos já com o último bloco da entrevista com o Lobão. De volta para o último bloco da entrevista com o Lobão. André vai abrir. Lobão, você falou aí da recepção que você teve com Vida Bandida dentro do presídio, né? Mas quando você saiu, você também teve uma recepção foi direto pro Chacrinha, não teve uma história dessa? Quanto tempo você ficou no presídio? Desculpa. Fiquei 3 meses. 3 meses. Quando você saiu, como é que foi a reação dos teus colegas músicos? Eu sou muito grato, as pessoas abraçaram a lagoa, foi uma coisa bacana. Foi praticamente uma unanimidade, assim, todo mundo foi muito legal comigo, etc e tal. Agora, foi engraçado isso, porque eu saí numa quinta-feira e aí no domingo tinha a gravação do Chacrinha. E eu conheci o Chacrinha, que ele fala igualzinho, fala, alô, como é que você tá paisano, né? Então, quando eu cheguei lá, estava um burburinho no Chacrinha. E teve um boato aqui, esse negócio, que o Luiz Gonzaga Júnior tinha recusado a fazer. O único cara que falou, não, ele é um roqueiro imperialista, não assinou. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Não assinou um abaixo-assinado em prol da minha soltura e tudo. E aí foi uma coisa muito engraçada, porque eu cheguei lá e geralmente eu ia para um camarim normal, mas como estava tanto burburinho, o Chacrinha me deu o camarim do Chacrinha. Eu falei, o camarim do Chacrinha. Aí quando eu cheguei no camarim do Chacrinha, eu abro a porta, quem está? Gonzagão. Gonzagão está no Chacrinha. Eu falei, Gonzagão. Aí ele foi um querido. Ô, Lobão, meu querido, sou seu fã. E me abraçou carinhosamente. Eu falei, que legal, Gonzagão. Ele falou assim, vamos tirar essa foto, inclusive, eu peço assim, procurado ao fotógrafo que fotografou isso, procura anos. Ele falou, olha... Você não tem a foto? Não tem essa foto. Aí ele chegou e falou assim, chame meu filho lá embaixo, que eu quero tirar a foto aqui. Aí, cara, foi um momento muito engraçado, que pegaram o Gonzaguinha lá embaixo, tipo de orelha, seu pai tá te chamando, né? Quando ele abriu a porta, aquela cara de peido verde. E o Gonzagão assim, vem cá, meu filho, com aquela autoridade de pai. Vamos fazer uma foto, eu quero tirar uma foto com o Lobão no meio de nós dois. Aí eu, tchan! Aí o Gonzagão do lado, o Gonzaguinho do outro. Tiramos a foto. E, essa foto eu busco arduamente até hoje. Aí tá, aquele desconforto, não sei o quê. Aí chama, o Chacrinha tá te chamando, não sei o quê. Aquele momento solene. Aí eu ouço o Chacrinha me apresentar. Ele está cheirando muito bem. Ele anda cheirando muito. Com vocês, Lobão, já fico no processo. Eu ia tocar uma música super romântica. Aí perdi totalmente enrolado. Mas é engraçado isso, né? Nessa época, por exemplo, o Chacrinha, por falar nisso, só para arrematar, o Chacrinha ele fazia parte integrante do lançamento. Você, inclusive, era um bom chabaculeiro. Bom jabazeiro da história. Mas era uma peça fundamental
no tabuleiro do show business, né? Figura ímpar, né? Júlia. Eu queria voltar para a política, Lobão. Você já disse que o Brasil caminha para um golpe de Estado no governo do PT. Mas o fato dos dirigentes do PT terem sido presos no governo petista não mostra que já existe um certo fortalecimento das instituições no país? Não, imagina. Estão querendo arrancar a cabeça do Joaquim Barbosa. Foi um erro de cálculo. Eles são muito... A única coisa que eles são verdadeiramente competentes é em mentir, em fazer propaganda. O resto, eles são totalmente ineptos. Eles são péssimos gerentes. Você vê o desastre na Petrobras, você vê o desastre na violência, você vê o desastre no ensino, só vê cretino, o cretinômetro colado no 11, você está entendendo? Então, eles não têm competência nenhuma. E assinalar que as instituições triunfaram, eu acho, mesmo porque o principal responsável por tudo, que é o Lula, está fora disso. Eu acho as penas todas muito molengas, e o tempo que demorou, tudo isso, e esse embargos infringidos, tudo isso denota uma safadeza. E o assim, mensalão do PSDB? Também o mensalão do PSDB? Sim, seria punido também. E por que não está sendo punido? Tem que ser punido com mais celeridade. Sabe, tem essa coisa, foi bom você falar isso. A gente fala uma coisa, eu sempre tenho mais o PSDB. Pô, eu quero que bote todo mundo na cadeia. Sabe, eu não sou PSDB. E tem uma outra coisa importante, eu nunca fui PSDB. Eu tenho muito mais responsabilidade de falar do PT, porque eu já fui PT. Então as pessoas têm que entender isso. Então as pessoas sempre querem colocar como antítese ou antípoda o PSDB. Eu quero que o Brasil seja um país decente, que tenha políticos decentes. Joaquim Barbosa, o que você acha dele como um pré-candidato à presidência? Eu acho um erro você querer colocar um cara porque ele está simplesmente sendo razoavelmente correto no que ele está fazendo. Ele tem mais obrigação do que fazer isso. Não é por isso que ele vai virar herói nacional, nem vai virar presidente da República. As pessoas têm mania disso. Na sua biografia, Lobão, queria lembrar uma parte trágica que você conta. O seu pai se matou, sua mãe também. E você conta que você tentou o suicídio 4 ou 5 vezes. Que ocasiões foram essas? Elas estão para trás? Você ainda tem esse Elas estão bem para trás. O que aconteceu é que, de uma forma ou de outra, eu não consegui lidar com isso de uma maneira muito tranquila. Principalmente com a minha mãe, que foi muito mais assintoso. Com meu pai, eu fiquei num luto profundo, sem saber muito bem o que fazer da minha tristeza. Mas a minha mãe, não, eu repeti o padrão, porque, na verdade, ela tentou quase 20 vezes. E era eu que se telefonava para a ambulância e aquilo tudo. Eu me lembro, acho que no episódio no livro, o que seria a minha primeira mulher, ela vai me visitar na cadeia, no hospital, e ela me conta. Chamei ela de mamãe 1 a 1, uma coisa assim, você está entendendo? Então, me custou muitos anos de psicanálise, eu querer realmente desencasquetar a repetição de padrão de que eu via na minha casa. Mas isso ocorreu até um determinado momento, depois, porque eu sou um cara muito esforçado também. Agora, no do meu pai, foi uma coisa que eu fiquei triste e não sabia o que fazer com essa tristeza. Durante uns 8 anos, eu só me considerei livre desse luto quando eu escrevi esse último livro e dediquei esse livro a ele. Porque eu acabei fazendo isso e fiz uma música para ele, que é uma espécie de chorinho, que chama-se Ação Fantasmagórica à Distância. E, através desse ritual, eu consegui terminar esse luto que eu tinha em relação aos 8 anos de morte dele. Alex. Você não tem filho, né? Tenho uma filha. Você tem uma filha? Tenho uma filha, 3 enteados e 7 sobrinhos. É porque eu nunca ouvi falar em nenhum filho teu, até achei que por causa desse episódio você nunca quis ter filhos. Não. Eu tive uma filha. E a tua filha tem quantos anos? Tem 25 anos. E ela é música também que ela faz? Não necessário, não. Ela faz porque moda. O DNA sempre pode pintar. Não, meu pai é mecânico, meu avô era mecânico, eu sou filho sou descendente de todos, até minha mãe era automobilista, eu mal sei ligar um carro, entendeu? Então acho que essas coisas são não estão tão determinísticas assim. Mas ela lida com moda. Fora meus enteados também. Lobão, você foi voz solitária em 2012 na questão contra o Lollapalooza de pedir que os artistas brasileiros tocassem em horários melhores. A gente hoje não vê muita música com guitarra fazendo sucesso e tal.
Queria saber de você, o rock que se faz hoje em dia no Brasil é bunda mole ou o rock errou? Mas o rock brasileiro sempre foi bunda mole, de uma forma ou de outra. Eu sempre tive ojeriza rock Até and roll. nos 80, Hein? Mutantes. Não, 70 é uma pré-história do rock, né? Onde você tinha várias bandas sensacionais, Som Nosso de Cada Dia, Bolha, Quarto Crescente, o Mutantes, Terço, tinha uma porrada de banda que tocava bem, né? O Tutti Frutti, Lenda, tinha o Raul, sabe? Mas era muito underground isso. Porque a gente sempre tem aquela abordagem de que o rock brasileiro nasceu nos anos 80, né? O que é uma grande mentira. Mas o que é o problema, que ultimamente eu tenho visto, que foi o advento do punk no Brasil, porque o punk aqui ficou assim, isso pode ser precário para tocar 2 acordes, quanto pior, melhor. E atrelado a isso, uma mimese, né? Uma imitação muito grande. E sempre o problema também, fora isso, que os produtores musicais sempre falam assim, olha, a guitarra elétrica, não, a guitarra o Brasil tem um problema seríssimo. Eu sempre falei isso no livro, é um problema psicológico, que eu acredito que seja uma inveja do falo americano, né, porque eles botam a potência toda na guitarra, e o brasileiro despotencializa e se tipifica como banquinho e violão. E isso retrata também no rock, e você pode perceber que não é de graça que um governo que apoia o Fidel Castro tem mais que detestar o rock, né? Em Cuba acabaram de expulsar o neto do Che Guevara, crooner de uma banda de rock, né? Então a gente já, para piorar a situação, nós temos assim ideologicamente um partido que é palmolenga, né? Assim, juramentado. Então isso influencia mais ainda na nossa produção musical. Lobão, numa conversa recente que eu tive com você, você disse que a MPB, a música popular brasileira, hoje beira a demência. Por quê? Porque ela ficou idealizada e ela é um pastiche do que já não era para mim, no meu conceito, esses monstros sagrados todos. Eu sou um cara da velha guarda, sou Nelson Gonçalves, Orlando Silva. Eu gosto do Tom, sabe? Agora, do Baden, né? Eu gosto muito do Baden. O resto, sinceramente, eu já gostei do Caetano. Eu já ouvi um disco inteiro do Caetano, que foi muito, que eu gostava. E ouvi um disco, 2 do Gil, o Refavela e o 2222. Tropicália você nunca gostou? Tropicália você nunca gostou? A Tropicália, eu gostava do Tom Zé, eu gostava dos Mutantes. Eu acho que a única coisa que deu vida à Tropicália foi os Mutantes, sabe? Eu acho que os Mutantes era a grande onda. Eu ouvia, na verdade, essa turma que eu ouvia de disco mesmo, eram os Mutantes, o Arnaldo, o Loki, que eu acho que são realmente a grande... dos anos 50 para cá, dos anos 60 para cá, para mim é o suprassumo do que se fez musicalmente no Brasil. Júlia, pergunta para encerrar o programa. Você cita bastante o Simonal. No livro você fala bastante dele. Você acha que, de certa maneira, você tem sido simonalizado por ser contra o atual governo? Eu sempre declarei que eu sou insimonalizável, porque eu acho que eu tenho um instrumental que me defende, que o Simonal não conseguiu, e talvez por um contexto histórico diferente e tudo mais. E eu acho que, pelo que eu sei da história do Simonal, ele abusou de determinados tipos de expedientes, sim, mas eu acho que nada justifica o que foi feito, não somente com ele, como todo o terror que envolvia de uma patrulha, sabe? Por exemplo, o próprio Roberto Carlos, ele foi condecorado no governo médico, mas tudo tal. Tem uma lista de cantores que eram todos dedurados por serem dedo duros e tudo mais. Então, esse clima ideológico, ele é indesculpável. O Simonal morreu de desgosto, sabe? Ele não conseguia uma banda para tocar com ele, porque um músico não tocava com o Simonal, porque parecia que tinha doença contagiosa. Isso eu acho que a nossa história, nós como uma coletividade, temos que analisar, isso é uma falha de caráter muito grande. E isso eu não estou falando porque o Simonal era um amor de pessoa, não. Ele teve seus erros. Agora, esse fato da gente poder contemporizar uma situação complexa é a nossa grande carência. A gente não tem a menor complexidade. Por isso que a gente é a terra do nunca. Bom, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Júlia do Ailib, do Alex Sonic, do André Barcinski, do Ivan Finotti e do Tiago Agostini.
Agradeço também a presença dos tuiteiros convidados e a participação do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço, sobretudo, aos espectadores que nos acompanharam até agora e, em especial, ao Lobão, que nos concedeu esta entrevista. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.